Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. É grande, mais uma vez, a nossa alegria de estarmos juntos nessa tarde, desse encontro que já virou habitual, às terças e quintas-feiras, do nosso Gotas de Esperança. Sejam todos bem-vindos, as pessoas já estão aí chegando, adentrando a nossa sala. Hoje estamos transmitindo apenas para o Facebook, para fazermos um teste aqui com a internet, com a transmissão, mas provavelmente nos nossos próximos encontros, voltaremos a transmitir para o YouTube e o Facebook. Então sejam bem-vindos, estamos com muita alegria de estar aqui juntos com todos. Hoje já temos o nosso Gotas de Esperança, aqueles que nos acompanham aí desde o início, de número 47. Então, vamos ver o que Emmanuel tem para nos trazer nessa oportunidade. Ele vai nos falar sobre a questão da ansiedade. Olha que tema extremamente atual. Nos dias atuais, é como se fosse uma pandemia de ansiedade, tem tomado conta dos corações. E Emmanuel vem, nesse livro Pérolas de Luz, nesse pequeno capítulo frase, nos trazer reflexões importantes sobre essa emoção que nós temos que ter sob controle, sob pena de termos não apenas problemas emocionais, espirituais, mentais, mas sobretudo físico também. Diz Emmanuel assim: não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Olha o que ele está dizendo. Preocupações desnecessárias que roubam de nós, em nossa jornada terrena, a alegria de viver. E quantas vezes nós cultivamos apreensões, inquietações que absolutamente não se concretizam ao longo do tempo. E é isso que o Emmanuel está nos alertando, para termos cuidado com essas ocupações da mente, preocupação. Vivemos sobressaltados, né? Como se algo fosse acontecer e, né, em verdade, não passa de uma apreensão desnecessária, conforme ele disse, que nos causa dissabores, aflições, angústias que absolutamente não precisávamos passar. E aí, nós fomos numa obra, O Encontro Marcado, no capítulo 42, buscar uma reflexão de Emmanuel sobre o que é essa aflição desnecessária. Esse capítulo Emmanuel chama de aflição vazia. Diz ele assim: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. A gente acha que ser paciente é apenas tolerar o outro, as dificuldades do outro. Mas a paciência não traz apenas uma boa relação nas nossas relações uns com os outros no dia a dia. Não traz apenas a harmonia, mas traz a harmonia também interior. O próprio Emmanuel vai nos dizer, numa outra mensagem, que a paciência desarticula os mecanismos do mal. E às vezes esse mal está em nós mesmos, essa apreensão desnecessária. Desejamos nos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil, da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. A criatura ansiosa fica com uma tensão tal e uma quantidade tal de adrenalina, de hormônios produzidos pelas suprarrenais, né, no corpo, que essa tensão constante provoca um estresse, o que pode arruinar a sua própria saúde física. Mas mais do que isso, o Emmanuel está dizendo que essa tensão desnecessária e inútil, ela nos tolhe a oportunidade de aproveitar o serviço,
de realizarmos as tarefas para as quais nós viemos ao mundo, para as quais nós reencarnamos. Prossegue o benfeitor. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade, como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaborarmos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação, uma nuvem sombria da imaginação, que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Porque às vezes nós estamos passando processos provacionais e expiatórios que têm um proveito o sofrimento, a dor, que nos ensina muito. Mas a ansiedade é um sofrimento desnecessário. E ele diz que tanto os instrutores encarnados, né, e desencarnados do passado e do presente, inclusive médicos, nos alertam que é um dos piores corrosivos da alma. Corrói o nosso bom ânimo, a nossa disposição, a nossa fortaleza, a nossa vitalidade. Ficarmos pensando insistentemente numa questão que depois de longo tempo absolutamente não acontecerá, não é? Aceitemos a hora difícil, com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando a consciência tranquila. Ora, se fizermos a nossa parte, meus irmãos, por que nos inquietarmos? Por que nos angustiarmos, se a nossa consciência está tranquila? Temos que fazer a parte que nos cabe e confiarmos em Deus, porque não há nada a temer, como ele diz aqui. É como se a gente, na época de estudante, todos nós aqui já passamos por isso. Qual era a serenidade do estudante na hora da prova? Ele fez a parte dele, ele estudou, ele tem a plena consciência que ele estudou. Então a gente vai para esse processo, essa prova, sem essa inquietude. Há pouco tempo eu atendi um jovem no atendimento fraterno, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e ele estava ansioso, era mais ou menos no mês de abril, muito ansioso. E eu perguntei a ele, por que você está com essa ansiedade toda? Ele falou, não, porque tem uma viagem que é muito importante para a minha vida. Aí eu falei, ok. E quando é que você vai fazer essa viagem? Isso era no mês de abril. Ele disse, em novembro. E estava inquieto. Há criaturas que ficam tão ansiosas que saem do trabalho na sexta-feira, ansiosos por chegar segunda-feira para resolver uma questão, para uma reunião, quando na verdade já estão preparados para aquilo. Tem outras coisas que ocupar-se durante o final de semana, a família, o estudo edificante, o repouso da mente, do físico, mas não conseguem, ficam presos na inquietude por aquela reunião. O que absolutamente não nos trará nenhum benefício. Ao contrário, vai nos debilitar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. E a ansiedade é uma das maiores sugadoras da energia mental. A criatura ansiosa chega ao final do dia exausta, o que compromete o equilíbrio da sua vitalidade, das suas energias e, consequentemente, o equilíbrio da saúde física. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima, na condição do malfeitor, decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Então, quando a gente estiver inquieto por algo, vamos fazer uma oração, vamos entregar aquela questão ao Criador, porque muitas vezes aquela apreensão não se concretizará. Ou aquela situação de temeridade não ocorrerá da forma como nós estamos achando que vai acontecer. O Criador tem vários mecanismos para mudar o rumo das circunstâncias. Mas é preciso que a gente tenha consciência disso. Vamos ler uma obra, vamos ler um livro, assistir um bom filme, dialogarmos com os nossos familiares. Enfim, existem várias formas, até uma caminhada pela natureza. Embora hoje
temos que ter cuidado quando sairmos de casa, colocarmos a máscara. Mas tudo isso contribui para desviarmos essa fixação mental. E ele prossegue dizendo: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Olha aí. Ao invés de estarmos assim paralisados, hipnotizados, enclausurados dentro de um labirinto, uma fixação mental, vamos aproveitar o nosso tempo com algo de útil para o outro e, consequentemente, para nós. E ele diz mais ainda: tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão. Quanto mais eu penso negativamente em algo que pode acontecer, eu acabo atraindo aquelas circunstâncias para a minha vida. E muitas vezes ela ocorre, mas porque eu atraí. De vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Olha aí. Eu entro naquela sintonia. E nós sabemos, o próprio Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós refletimos, a vida é o reflexo daquilo que sentimos e que pensamos. E ele complementa: e tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem. Olha, isso é fundamental. Às vezes tem uma circunstância delicada que está ocorrendo no âmbito da nossa família, ou conosco mesmo, mas se mantivermos a serenidade, a calma, fizermos a parte que nos cabe dentro daquele contexto, entregarmos as circunstâncias ao Criador, nós vamos ver que essas circunstâncias se reverterão em benefícios que poderão surgir, mas caso eu mantenha a minha ideia pessimista, a minha ideia de que algo não vai dar certo, eu acabo atrapalhando a intervenção da providência divina. É isso que ele está dizendo aqui. A ação regenerativa do bem. Necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçado. Até quando vamos refazer circunstâncias difíceis. É preciso irmos com otimismo. Essa é a verdadeira fé. Fé é uma palavra que vem do hebraico emuná, que quer dizer fidelidade, que foi traduzida para o latim como fides, fidelidade. É preciso termos fidelidade a essa lei de amor. E a lei de amor, a confiança em Deus, não pressupõe nada de pessimismo. Ao contrário, sempre otimismo e esperança de que tudo que nos acontece é para o melhor. E, finalmente, Emmanuel finaliza dizendo assim: lembremos-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam com bases de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão, essa inquietude, essa preocupação excessiva, não substitui esforço construtivo. Então, preocupação não adianta nada. Diante das dificuldades, vamos trabalhar. Vamos fazer a parte, construtivamente, de forma edificante, e confiarmos na providência divina. Ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso não apenas por amor ao que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade, que nasce e cresce de nossa invigilância para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Isso é que é doloroso. Passarmos tanta dor e sofrimento desnecessariamente, porque não soubemos trabalhar e aguardar com paciência,
a manifestação da bondade de Deus. Jesus já havia nos advertido, né? Quando ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã cuidará de si. Ora, o amanhã só pode cuidar de si se cuidarmos do hoje, porque as raízes do amanhã estão no hoje. A árvore que vai produzir frutos amargos ou doces do amanhã, as sementes dessa árvore nós lançamos no dia de hoje. Então vamos nos ocupar do hoje, do agora. Mesmo o passado, que muitas vezes nos rouba a atenção do agora, Jesus também nos advertiu, quando disse que aquele que pega do arado e olha para trás, para a retaguarda, para o passado, não é digno de entrar no reino de Deus. Ora, esse reino de Deus é esse reino da morada da paz, da serenidade, da harmonia em nosso coração. Como é que eu vou manter o meu coração em harmonia se eu estou sempre preso ao meu passado? Por isso que Jesus nos colocou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto ele ainda está no teu caminho. Estás contigo a caminho. Então, é preciso nós desatarmos também os laços que nos prendem ao passado. E para isso precisamos trabalhar construtivamente, ao invés de ficarmos lamentando ou ficarmos nutrindo, cultivando a culpa, o remorso. É preciso sacudir a poeira, olhar para a frente, refazermos os passos com novas atitudes no agora e caminharmos. Porque somente no agora eu consigo refazer o ontem e lançar as bases do amanhã melhor e mais feliz. Então, meus amigos, essa mensagem de Emmanuel cai perfeitamente como uma luva para esses momentos que estamos vivendo de pandemia, de reclusão, onde temos tempo para refletir, mas também temos que cuidar da nossa casa mental. Não devemos colocar para dentro dessa casa mais lixo do que ela já tem. Lixo mental, com essas preocupações descabidas. Ora, o que será da humanidade? Como diria um amigo querido do meu espírito lá em Minas, isso não é para o nosso bico. O que será da humanidade, do todo, da coletividade? Existe um gestor, um diretor espiritual dessa escola que é Jesus. O que nos cabe, sim, é fazermos a nossa parte, o melhor que pudermos. Aí estaremos contribuindo para uma humanidade mais feliz. E esse momento nos traz essas reflexões. Mas não podemos sair daqui, desse instante, voltarmos à convivência social cheio de preocupações, de inquietações. Porque, como disse o mestre, o amanhã cuidará de si, se nós cuidarmos do hoje. E aí nós trouxemos aqui, finalizando, um texto rápido do Dalai Lama. Perguntaram para o Dalai Lama uma vez, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Porque pensam ansiosamente no futuro. E por isso, esquecem-se do presente. De tal forma que acabam por não viver o presente e nem o futuro. E porque vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Não deixemos isso acontecer conosco, meus irmãos. Não passemos apenas pela vida. É preciso deixar que a vida passe por nós. Porque o próprio Emmanuel diz que muitos existem. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. O homem existe, mas viver é diferente. Viver é a experiência digna da imortalidade. E só podemos construir a experiência digna da imortalidade se vivermos a intensidade, a plenitude do momento presente.
Se nós fizermos isso, estaremos conectados com aquilo que somos, seres imortais e eternos. Que a paz de Jesus nos abençoe e vamos aqui olhar os nossos companheiros que estão conosco, amigos queridos. Vamos agradecer a todos, a minha irmã Rosângela, lá em Natal, nossa companheirinha Clara, a Maria Aparecida, Dona Célia, nosso irmão William, nossa querida amiga Mate, Dona Neuza Ferreira, abraço, Neuza. Lenildo, amigo querido, outro dia quase me matou aqui, colocando sobre a mesa várias tigelas de mingau de milho verde. Meu Deus do céu. A Pauliane, querida, a Eliane Bran, abraço, querida, abraço em todos aí. A Andréia, Cristina, a Eliane, a Elzira, a Suzana Maria Lima, ao nosso querido irmão William, todos esses companheiros queridos, nós agradecemos a presença de todos. Os que não puderam assistir no Facebook, daqui a pouco já vai estar lá no YouTube, ok? Agradecemos a presença de todos e desejamos a todos muita paz, saúde, alegria, nada de ansiedade, tudo de otimismo, de esperança e muito trabalho. Nos vemos no nosso encontro de sábado, às 20 horas, na nossa palestra virtual. Muita paz, que Deus nos abençoe. Assim seja.